né? E lá na Turquia, ontem eu conversei bastante com um colega lá da imprensa turca, ele estava dizendo, cara, aqui as pessoas não morrem de amores por ele, não. Se ele for embora, a maior parte da torcida acho que não vai ligar muito, porque ele não tem essa história lá. Né? A primeira questão é a seguinte, depois do resultado de ontem, você acha que mudou alguma coisa? Quem era, por exemplo, a favor de esperar, de repente está vendo que a urgência é maior? Você acha que o resultado de ontem pode ter influência nessa decisão? Tem influência sim, Bruno, porque a urgência vai aumentando. Porque o Flamengo queria analisar a capacidade de como o time ia reagir sob o comando do Mário Jorge. E acredito que nem o rubro-negro mais pessimista imaginava uma atuação tão ruim ontem diante de um clube, com todo respeito, que está na Série D. O Flamengo é o atual campeão da América, né? Campeão da Libertadores. Uma atuação tão ruim, comprometendo assim, talvez até uma classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, torneio do qual é o atual campeão. Então isso aumenta demais o senso de urgência. Rapaziada, vamos acompanhar esse debate aqui agora na ESPN sobre a volta do Jorge Jesus com informação importante sobre a volta do Mister. Então assiste esse vídeo até o final, senão você vai perder informação. Depois tem um pouquinho de Jovem Pan Esportes também. Então dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like e assiste até o final, meu querido, que o vídeo tá bem robusto. Eu sei que você tá chateado, tá puto, eu também tô, mas vamos acompanhar as informações aí da possível volta do Mister. Tem informação quente aí sobre isso, então assiste até o final, se inscreve, hein? Não esquece de se inscrever e vambora. Tudo bem, Mari, Bruno, todos os amigos aí do Sport Center? Tá um clima animado em 2023, embora aqui no momento no Ninho do Urubu não há viva alma, portões trancados, tudo absolutamente no maior clima de tranquilidade aqui. Mas a situação muito difícil, né, do Flamengo nesse momento, a terceira pancada seguida, aí, o terceiro vexame, a gente pode chamar assim, porque Alcas, aquele vexame na altitude, depois o Fluminense e agora essa pancada contra o Maringá. Então o pessoal bastante revoltado e fica essa questão aí agora de espera, não espera o Jorge Jesus, isso com certeza eleva a pressão. Pressão também política, carta de ex-presidentes contra a extensão de mandato do presidente Rodolfo Landim. Então os resultados não aparecem em campo, tudo esquenta na fogueira rubro-negra. E quem está dentro dessa fogueira é o Mário Jorge, treinador da equipe Sub-20, que está de forma interina comandando o elenco profissional. Fez o seu primeiro jogo à frente ontem desse elenco contra o Maringá e teve aquela dificuldade bem grande, uma atuação muito ruim do Flamengo, que complicou a sequência para defender o título na Copa do Brasil. Depois da partida, o Mário Jorge tentou ali se justificar um pouquinho, falar um pouco do que ele pensou, questão de DNA rubro-negro, enfim, desse elenco. A gente acompanha agora o que disse o Mário Jorge, o interino do Flamengo. Vamos acompanhar. É uma construção coletiva, né? A gente entende um DNA do clube, né? Eu sou funcionário do clube desde 2016, trabalhei por várias categorias e essa identidade do clube a gente não pode ferir, né? A gente veio com esse pensamento, a gente só teve 2 dias para tentar implementar isso, tentar levar os jogadores para um conforto maior no sistema e na função que eles poderiam exercer. A coisa não funcionou. O resultado difícil, né? Um resultado que machuca a gente, mas a gente vai tentar reverter no jogo de volta. Esse grupo já mostrou que tem condição de fazer, esse grupo tem muita força, esse grupo é o atual campeão dessa competição que a gente sai atrás, mas eu acredito muito na capacidade desse grupo de reverter esse cenário. E aí a gente tem na nossa tela, olha só, números do Davi Luiz, ele vai aparecer aí porque ontem realmente não foi boa a atuação dele, né? Além do gol contra, nenhuma interceptação, nenhum desarme e ainda 13 passes errados. É claro, né, Eugênio, que a responsabilidade não vai ser acho que só do Davi Luiz ou do Mário Jorge. Mas o treinador interino poderia ou ainda pode fazer algo melhor do que fez ontem? Pode fazer algo melhor que fez ontem. A questão pode na teoria, né? Na prática, até onde ele tem poderes para isso. Tá. Até onde ele tem força para tirar do time jogadores consagrados. Ele é apenas um interino. Ele é apenas o técnico do Sub-20 que está ali até chegar alguém. E aí, com isso, como é que ele vai trazer os jogadores e mostrar a eles, olha, o time não está se dedicando ao máximo, o time não está sem a bola, aplicando a intensidade necessária, o time está dando espaço para o adversário. Quem é o Mário Jorge diante desse elenco do Flamengo? Que é o grande problema do Flamengo, né? O peso desse elenco. Agora,
me parece que o que ele fez ontem foi, eu vou colocar os jogadores mais famosos, tentar ajeitar aqui de uma maneira que todos caibam no time e vambora. Seguir a vida. Isso não é suficiente hoje para o Flamengo. O Flamengo hoje não tem, dentre esses jogadores mais famosos, uma formação tática competitiva. A solução mais ou menos encontrada pelo Vitor Pereira foi colocar um terceiro zagueiro, para ver se o time consegue ter um pouco mais de marcação. Só que o grande gargalo do Flamengo é no meio-campo. Ontem ele tirou o terceiro zagueiro, só que ele botou mais um jogador à frente. O meio de campo continua sendo vazio. O meio-campo hoje com o Thiago Maia e Gerson não marca. Não pega. Não pega. Aí você bota o Everton Ribeiro mais aberto de um lado, Cebolinha mais aberto do outro, também eles não participam da disputa na faixa central do campo. E o Flamengo perde todas as disputas por ali, se é que disputa. Esse gol que a gente está vendo agora, olha a facilidade. É o Serginho, né? O Serginho chega de frente pro gol para finalizar. E 3 contra 3. E ninguém viu ele. Ninguém olha para trás. 3, não chega ninguém. Como é que pode um negócio desse? Então, é urgente que o técnico do Flamengo, que seja o interino, faça mexidas no sentido de dar mais consistência de marcação a esse meio de campo e, consequentemente, maior qualidade na saída de jogo. Porque é um problema. São 2 problemas do Flamengo desde o início do ano. A saída da defesa para o ataque, há muita bola perdida na troca de passes ali, isso desde o início do ano, e a recomposição quando o time é atacado, porque o meio-campo não marca. Sim. Então você fica ataque, defesa, a bola estoura em cima da defesa e o meio-campo não marca. É muito difícil. É preciso ter coragem para fazer essas mudanças. Ó, vai jogar aqui, quem é o menino? É o Igor Jesus? Vai jogar o Igor Jesus. Sim. Vai jogar o Igor Jesus do lado do Vitor Hugo. Bota os dois aqui junto com o Thiago Maia. Sabe, vai botar o Matheus Gonçalves e o Matheus França, os dois têm que jogar no Flamengo. Tem que jogar. Talvez não todos ao mesmo tempo, mas alguns desses têm que estar em campo para que o time seja minimamente competitivo. É um assunto chato, recorrente, a torcida do Flamengo não deve aguentar ouvir mais sobre isso, mas era muito valiosa a presença do João Gomes no meio campo. Sim. Porque ele era o cara que chegava na área adversária, mas era o cara que dava o bico pro alto de vez em quando, que encarava uma cara feia e que desarmava. E isso não está acontecendo. Ontem, na hora que a gente estava debatendo, antes de... A gente estava falando ali sobre o Jorge Jesus, eu ia até trazendo um pouquinho para o jogo, porque eu estava pensando assim, quando tem um interino, e essa é a expectativa, acho que também essa é a frustração pós essa derrota na Copa do Brasil, é assim, cara, o interino, ele talvez não vai ter essa força para mudar. Mas saiu o Vitor Pereira, talvez os jogadores entre eles vão falar novo, assim, né? Não, eles vão falar assim, isso cara, não é inédito, a gente já sabe. Eu tava desconfortável, vamos voltar todo mundo para nossa posição, vamos jogar como a gente sabe, a gente no olhar, a gente resolve. Então não é que o problema os jogadores estavam fora da posição, eles não estavam encaixados. Tem um problema de treinamento, de dia a dia, que vai além do estou incomodado de estar longe do gol, estou incomodado de estar mais pro meio. Tem um problema de organização no geral. Vou pedir para o pessoal colocar o protesto, mais uma vez, lá no aeroporto, no desembarque, que assim, estava tarde, tinha um torcedor ali que desabafou. Esquema de 3 zagueiros. Aí Gabigol dá lá, 3 fichinha. Pô, eu quero jogar na minha posição. Problema é o Vitor Pereira, e agora? E aí, Gerson? Tu agora veio pro Rio? Tu jogando? Tá jogando o time do Cid agora? Tá lá? Pereira, tá jogando também. Agora ele perdeu o pé. Você é marginais, o estagiário. E aí, Gabigol, tá com ele novo, cara. Agora você é porra. É bonito, cara. É bonito. E aí, Gabigol, você está conseguindo encaixar a mulher da minha casa? Dá um pouco de torcida aqui, pô. E aí, vai, cadê? E aí, não vai. Vai com o Vitor Pereira. Aí, vai com aquele que protege. Ô, Felipe, você vai jogar, cara. Você vai jogar. Não tá apto, o cara foi, né? Ele usou a palavra bem do... Exatamente. E foi o único que foi poupado, né?
de crítica, ele pede pra jogar, né? Mas assim, não tá apto, quer dizer, não pode. Bom, ô Pedro, a gente estava anotando aqui que agora também as críticas também se voltam muito para os jogadores e a gente não imagina como é que vai ser no fim de semana, jogo, né, no Maracanã, e se aí tem alguma movimentação também nesse sentido. Mas o foco agora vai voltar para os jogadores também? Bruno, já se volta há algum tempo para jogadores, já, enfim, houve alguma reclamação. Aqui no momento não tem nada, tem absolutamente nada nesse momento aqui no Ninho do Urubu. Se volta já para os jogadores há algum tempo. O Marcos Braz e o Rodolfo Landim também muito hostilizados no último fim de semana no Maracanã. Já há uma revolta bem mais ampla, né? Porque há entendimento de que o problema não está exatamente no Ninho do Urubu, está na Gávea. É o problema de onde vem vários desmandos, assim, a questão de gestão do futebol também, etc. É tudo uma cadeia que vem de cima para baixo. Então há um entendimento também que há muito problema na sede social da Gávea, que é onde está a cúpula, a diretoria do Flamengo, de onde saem as principais decisões no comando do clube. E essa derrota para o Maringá, por exemplo, compromete demais a questão das finanças também, tão elogiadas do Flamengo. O Flamengo colocou, salvo engano, no orçamento chegar às semifinais de uma competição que paga muito bem, como a Copa do Brasil. Então você está falando em trazer o Jesus de volta num contrato milionário muito grande. Tem um impacto você ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil. Então tudo isso fica muito no pacote, né? Com certeza. A terceira que para o Flamengo é a primeira. Sim. A primeira fase ele já não entrou nas outras, né? Olha, já que o Pedro citou o nome aí do Jorge Jesus, o Diego Ribas, ele participou de uma entrevista ao Podpah e ele falou muito sobre o trabalho do Jesus e essa busca de técnico do Flamengo. Coloca aí. A parada dele é o resultado. Então, treinar, todo mundo vai ser tratado igual aqui. Tem um sistema, tem uma metodologia que eu vou explicar para vocês lá na sala de vídeo que ele fala. Estamos treinando, estamos assistindo o vídeo, começou o treino. E depois vamos lá, quem fizer vai se dar bem e jogar, quem não fizer não vai jogar. Então assim... Ele já deixou claro. Deixou claro. Ia pro treino, mas dava cada dura, mano. Tá a brincar, não sabe o que tá a fazer, não sei o que é, como é possível, jogador. Aquelas doideiras dele, cada grito. O treino era era o que fazia o diferencial daquele time de 2019, é isso, cara. A organização, a competição que tinha interna e a forma como ele administrava, né? Falamos de liderança, faz total diferença, cara. Faz total diferença. Aí muita gente fala, pô, mas com um time desse... Se você não souber administrar com um time desse, você vai afundar. Pode ter certeza. Ô Pedro, a gente tem aí na tela, claro, os jogos então do Flamengo até o final do contrato do Jorge Jesus e em cima também aí do que o Diego falou, aquela questão toda volta à tona, se vale a pena ou não esperar. A primeira questão é a seguinte, depois do resultado de ontem, você acha que mudou alguma coisa? Quem era, por exemplo, a favor de esperar, de repente está vendo que a urgência é maior? Você acha que o resultado de ontem pode ter influência nessa decisão? Tem influência sim, Bruno, porque a urgência vai aumentando. Porque o Flamengo queria analisar a capacidade de como o time ia reagir sob o comando do Mário Jorge. E acredito que nem o rubro-negro mais pessimista imaginava uma atuação tão ruim ontem diante de um clube, com todo respeito, que está na Série D. O Flamengo é o atual campeão da América, né? O campeão da Libertadores. Uma atuação tão ruim, comprometendo assim, talvez até uma classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, torneio do qual é o atual campeão. Então isso aumenta demais o senso de urgência. Tem uma partida contra o Coritiba no próximo fim de semana e aí depois já tem a segunda partida da Libertadores. Você imagina um insucesso numa segunda partida da Libertadores, o tamanho da sirene que vai tocar para comprometer a situação de classificação mesmo na fase de grupos da Libertadores. Então isso pressiona demais e aí o Flamengo pode dar sim um checkmate nessa situação do Jesus, esticando a corda, como eu venho dizendo, ao máximo para manter o Mário Jorge e aí tudo vai à baila de atuações e principalmente resultados. Que é o que o Pedro sempre traz pra gente, né? Que rede social é um termômetro, mas Maracanã é um grande termômetro também. Talvez até mais fiel, né? Porque é o torcedor que vai até o estádio, que normalmente é o torcedor que tá ali disposto também. Não em todos, né? Porque a gente sabe que o ingresso tá... Mas é um torcedor apaixonado. Você escuta ali, você ouve o que ele tá querendo dizer, Marra. E agora esse final de semana pode ser uma resposta importante para essa paciência com o interino também. Sim, é engraçado falar isso, né? Mas acho que para o Flamengo...
nesse momento, talvez o melhor fosse até estrear fora, né? Mas não existe essa possibilidade. Mas você era a favor de esperar. Você ainda é a favor de esperar? Não, eu acho que ontem a coisa balança. É? Sim, é isso. A gente falou sobre isso aqui, né? É condicional. Ontem, eu lembro de sentadinho aqui de falar, vamos observar o que vai acontecer hoje à noite. E era ontem. Porque é o que o Pedro destacou, assim, aumenta o senso de urgência. Você tem uma... numa boa, se o Mário Jorge vai ganhando jogos, eu até falei, empata uns ali e tal, mas começa a acostumar com a derrota, não, isso no Flamengo não vai. Não vai. Se tinha um plano de 10 dias, já acaba com isso, já vem aqui amanhã. Existia um plano para 31 de maio. Não, 31 de maio virou século que vem, gente. Tá longe, tá longe. O problema vai perdendo pontos, perdendo a confiança, perdendo o humor, aí é grave. Eu acho que o Flamengo mais cedo ou mais tarde precisa fechar essa história do Jesus, por bem ou por mal. Até porque se ele voltar, tá longe de ser uma garantia de que vai ser um sucesso, né? Mas se não, vai ser essa história sempre. E se arrumar um outro treinador agora, daqui a um mês a gente vai estar falando do Jesus de novo. Mas vale sacrificar, Bruno? Tipo assim, você sacrifica a temporada para ter uma resposta definitiva sobre Jesus? Mas assim, quais são as dúvidas assim que eu ainda tenho? O que vale mais a pena você arriscar? O que sacrificaria mais a temporada? Uma escolha errada agora ou a expectativa de ter a escolha certa daqui a um mês? Mas a escolha errada poderia ser um Jorge Sampaoli. Então, mas na minha opinião, o Jorge Sampaoli, apesar de ser um excelente treinador, para o Flamengo é uma escolha errada. Exatamente pelo que o Diego Ribas falou. Porque é um grupo complicado, que precisa de um líder e que consiga administrar todo mundo por ali. E hoje, eu acho que quem seria capaz, pelo menos de olhar de cima para baixo esses caras, é o Jorge Jesus. Claro que esse argumento perde força depois do que aconteceu ontem. Sim. Mas eu ainda acho que minimamente organizado, esse time do Flamengo, por ter tão bons jogadores, ou os mais jovens ou os experientes, ele consegue levar essas partidas, essas 14 partidas ainda, até a chegada do Jesus. Para mim, a grande questão é essa. E até o torcedor que está acompanhando a gente nas redes sociais pode mandar. Seguinte, vale a pena, ou vale a pena não, o que você está mais disposto a abrir mão? Talvez de complicar um ano de 2023, mas para ter o Jesus de volta e talvez uma sequência de trabalho por muito tempo, ou não? Salva a temporada de 2023 a qualquer custo, nem que seja abrir mão de Jorge Jesus. Mas o que é complicar? Esse é o grande dilema. O que é complicar a temporada? Complicar a temporada, para mim, complicar a temporada é se colocar numa situação de que a Libertadores nem passa na fase de grupos da Libertadores. Mas é isso. Porque no brasileiro, ok, em algum momento você deixa de mirar o título. Se você passar muito tempo, você deixa de mirar o título. Mas o Botafogo foi um exemplo disso no ano passado. O Fortaleza foi um grande exemplo disso no ano passado. O Fortaleza chegou a Libertadores. Depois não ficou. Sim. Mas o Flamengo se recuperando depois da 10ª rodada no Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode não ser campeão, porque a gente vai ver como vai arrancar, por exemplo, o Palmeiras, mas o Flamengo pode ser vice, pode ser terceiro colocado. Mas você não tem medo da Libertadores? Dependendo da situação, esse é o a Libertadores, acho que a Libertadores é um cálculo ali que pega dependendo da situação, ela amedronta. Se começar a ter derrotas, já começa perdendo. Claro, compromete. Sim. Não dá mais para alguém defender a tese de que deixa como está durante 2 meses. Já sabia que era impossível, que é inviável, e agora acho que na prática está aprovado. A única maneira que eu vejo, como eu falei aqui ontem, seria a contratação de um técnico tampão, mas que seja um profissional que tenha condições de entrar no vestiário e falar com os caras, que já tenha dirigido um time profissional, que já tenha dirigido um time de Série A, e que fique ali durante esse período para conquistar pontos, classificar na Copa Libertadores, conseguir uma vitória sobre o Maringá que mantém o time na Copa do Brasil, e aí o Jesus chega e encontra a casa mais arrumada. Agora, quem é esse cara? Estão dispostos a isso? Eu acho que não, estão completamente perdidos. Os dirigentes não sabem o que fazer. Começaram a semana essa informação, o Sampaoli era o nome, estavam decididos eu falei aqui, ouviu o não do Jesus e vai no Sampaoli. Estava claro isso. Essa informação, tá, gente? Essa era a posição do Flamengo. Ninguém vai falar isso porque, claro, não vão acusar o golpe. Mas a informação é essa. Eles iam ouvir o Jesus ia falar, não posso sair daqui agora e tal. E no São Paulo fechava e acabou. Mas a pressão é tão grande pelo Jesus que eles não têm coragem de levar adiante esse plano, que eles fizeram o quê? Já recuaram. Aí começam a admitir nos bastidores, não, de repente esperar, vamos tentar, vamos ver se dá para dar um jeito. Né? E lá na Turquia, ontem eu conversei bastante com um colega lá da imprensa turca, ele estava dizendo, cara, aqui as pessoas não morrem de amores por ele, não. Se ele for embora, a maior parte da torcida acho que não vai ligar muito. Porque ele não tem essa história lá. Né?
E o presidente do clube quer tê-lo e propôs uma renovação contratual por 2 temporadas, por quê também? Até por uma autodefesa. Ele contratou Jorge Jesus como um técnico conceituado, apresentou a torcida, e o Fenerbahçe, gente, não é campeão turco desde 2014. Não ganha a Copa da Turquia desde 2013. É muito tempo um time tão grande, né, no país que tem 3 times grandes. 2, na verdade, um quase grande. O Besiktas é uma terceira força, o Galatasaray é o outro grande junto com o Fenerbahçe. Então é um jejum de títulos, se apostou muito o Jorge Jesus, tem a chance ainda na Copa, no campeonato tem uma chance menor, é verdade, mas o time ainda está vivo na disputa, e ele quer, porque esse presidente é um cara milionário, tudo, e quer ser campeão, né, pelo seu clube. Mas a torcida lá não morre de amores por ele, ou seja, se ele sair, não vai ter essa comoção. E aí fica a grande dúvida, né? O que é mais importante para o Jorge Jesus às vésperas de completar 69 anos? 69 anos, ou seja, não é um cara que vai ter aí mais 30 anos trabalhando como técnico, né? Ele entra numa reta final de carreira, isso aqui é uma obviedade que eu estou falando, claro, né? Ficar na Turquia, mesmo que não seja, digamos assim, tão benquisto, né? Não seja idolatrado, e ganhar mais dinheiro, acho que ele já deve ter ganho muito dinheiro, ou ganhar também muito dinheiro aqui no Brasil, que ele vai ganhar muito bem se ele voltar, e ter a Aeroflá, a torcida amando o cara, e se ele conseguir repetir parte do que ele fez em 2019, nossa, ele vai ser nome de rua, vai ter estátua dele do lado, o Cristo Redentor aqui, a estátua dele do lado, vai ser uma loucura, né? Quer dizer, ele tem uma oportunidade que poucos profissionais têm, não só no futebol, mas em qualquer atividade, que é você ter milhões de pessoas que te idolatram, que te respeitam, que gostam de você incondicionalmente. Como é o caso do Pilhado, que hoje nem veio, porque está sofrendo muito, porque o Jesus não garante a volta. Ele sofre, ele fica ali, né, amargurado, e nessa altura já deve estar num voo, né, lá para Istambul, como disse aqui o Zé, para tentar pessoalmente convencer o Jorge Jesus a voltar para o futebol brasileiro. Gente, vamos lá. Saiu essa informação aqui do All Sport também, tá aí, ó. Jorge Jesus se reuniu com o presidente do Fenerbahçe e confirmou o desejo de retornar ao Flamengo. Olha aí. JJ deseja que o Flamengo aguarde até o final da temporada europeia. A diretoria rubro-negra colocou o prazo de 1 semana para se decidir, rapaziada. Então tá aí a informação do Bruno Andrade, do All Sport. Tá aqui o tiquezinho de verificado, tá? Ele cobre futebol português. Jorge Jesus já informou o presidente do Fenerbahçe que quer voltar ao Flamengo e que volte logo, mister, porque a situação tá muito feia. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações Brunei.